Eu gastava dinheiro mais rápido do que eu ganhava, tentando comprar a felicidade. Eu vivia para pagar coisas, mas no final das contas eu não estava vivendo. Ryan Nicodemus em Minimalismo, um documentário sobre as coisas importantes, disponível no Netflix. Estoicismo é uma filosofia prática iniciada cerca de 2.300 anos atrás. Uma de suas principais características é o ensinamento do desprendimento de tudo aquilo que é exterior ao homem, tudo aquilo que o homem não pode diretamente controlar. Os estoicos dizem que o caminho para a tranquilidade interior está em se livrar das paixões exteriores, assumir o controle daquilo que se pode controlar e não permitir que as coisas externas nos escravizem. O conceito de minimalismo como estilo de vida que conhecemos hoje foi iniciado no século XXI e tem como principal característica o desprendimento dos excessos materiais. Minimalismo é uma ferramenta que nos ajuda a nos livrarmos dos excessos da vida e a nos concentrarmos no que é importante. Algumas máximas do minimalismo são: crie mais, consuma menos, concentre-se em sua saúde, cresça como indivíduo, contribua também com os outros, livre-se do excesso de coisas. Uma das virtudes importantes para o estoico é a temperança, que nada mais é do que o autocontrole e a disciplina. Quando os estoicos nos sugerem vivermos com temperança, estão nos dizendo justamente para evitarmos os excessos, para que não sejamos escravos de nossos próprios vícios. Nos tornamos uma sociedade viciada em ter, e esse vício atualmente é estimulado através da tecnologia e da informação. Quer fazer um teste? Ligue agora mesmo a sua TV, ou pegue o jornal de sua cidade, ou siga os chamados influencers das mídias sociais e certamente encontrará um estímulo para comprar algo, ter algo ou gostar de algo. Esses estímulos muitas vezes são tão fortes que nos fazem acreditar que se não adquirirmos o que eles nos sugerem, não seremos felizes, ou que se não possuirmos o que eles possuem, automaticamente teremos menos valor. Ao mesmo tempo que são fortes, esses estímulos são tão imperceptíveis que parecem que são nossos e não implantados em nós por algo exterior. Somos condicionados e induzidos a todo momento. Tem sempre alguém nos dizendo o que precisamos comprar ou como a nossa aparência deve ser para que a gente seja feliz. Atraídos por tantas ilusões, saímos desesperados, sem pensar, sem refletir, seguindo aqueles que vão nos dizer o que precisamos fazer para sermos como eles ou para termos o que eles têm. Com isso, o nosso tempo passa, eles enriquecem e nós seguimos como marionetes, acabando, ainda que de forma inconsciente, vivendo para pagar contas. Se quer ser livre, então não deseje ter ou evitar as coisas que as outras pessoas controlam. Caso contrário, você será escravo delas. Disse Epiteto no item 14 da obra Manual. Quantos pais por aí estão preocupados em dar festas caríssimas para seus filhos sem que ao menos possam pagar por elas? Quantas pessoas trabalhando exaustivamente 7 dias por semana para que possam trocar de carro todo ano? E por isso acabam sem tempo para as pessoas que amam. Quantos estão preocupados em ter uma boa aparência, mas não se preocupam em cuidar de suas mentes e seus sentimentos? Quantos possuem casas cheias de coisas e corações vazios e devastados? Talvez as pessoas que não possuem muitas riquezas materiais olhem para aquelas que possuem e criam uma falsa expectativa de que serão mais felizes se possuírem mais. Os estudos nessa área já nos comprovaram que isso não é real, mas talvez nem precisemos de estudos. Olhemos para a quantidade de pessoas ricas e famosas entrando em profundo estado de depressão, outras que tiram suas próprias vidas, outras que se perdem nos vícios. Se o acúmulo de bens fosse de verdade a saída real para a felicidade, tais pessoas viveriam em sofrimento?
Epiteto dizia: não deixe as aparências exteriores te fazerem pensar que alguém com mais prestígio, poder ou alguma outra distinção é mais feliz. A ideia dos estoicos e dos minimalistas é vivermos com menos, não menos do que você realmente precisa, mas menos acúmulo, menos excesso, menos desperdício, menos prisão. Vivermos menos no modo automático, na corrida de rato, sendo consumidos por nossos próprios hábitos sabotadores. A ideia questionada é o aprisionamento às coisas, o pensar que o preenchimento interno vem do material. Segundo os estoicos e os minimalistas, não vem. O que tanto o estoicismo quanto o minimalismo sugerem é que passemos a fazer nossas escolhas de forma consciente, deliberada, sem nos deixarmos influenciar pelas ideias de consumismo amplamente divulgadas nos dias de hoje. Para os estoicos e os minimalistas, uma vida de menos excesso, de menos dependência emocional dos objetos, é uma vida de mais liberdade. Pessoas buscam por mais sentido em suas vidas, mas porque não sabem onde encontrar esse sentido, acabam buscando em coisas. E como as coisas que possuem não trazem esse sentido, continuam sempre buscando por mais coisas. O resultado são vidas perdidas na corrida do consumir. A proposta não é não consumir, mas fazê-lo de forma mais consciente, sem que no fim nos tornemos o que os estoicos tanto lutam contra, escravos da nossa própria irracionalidade. Na obra sobre a brevidade da vida, Sêneca, filósofo estoico, diz: uma vez principiada, a vida segue seu curso e não se reverterá. Tu estás ocupado e a vida se apressa. Um dia a ti a morte se apresentará e a ela terás que se entregar, queiras ou não. Epiteto dizia que todos os dias nós devemos colocar em ação as ideias que nos protegem contra o apego às coisas externas. Esse vídeo não tem a proposta de te dizer o que fazer, mas de te ajudar a se perguntar coisas como: a minha liberdade está mesmo em ter mais coisas? Minha vida realmente só é completa quando eu possuo mais? Eu sou uma marionete consumista? Tenho perdido meu tempo trabalhando para pagar coisas das quais não preciso? O que traz real valor para mim como ser humano? Os excessos não estão me consumindo e me aprisionando? Há alguns dias eu vesti uma roupa velhinha e confortável, amarrei os cabelos no topo da cabeça, peguei uma bicicleta emprestada e pedalei por 2 horas no bairro onde moro. Enquanto eu pedalava, não vestia roupa de marca, não pensava em status, maquiagem, em ser ou ter nada, simplesmente contemplava. Quando cheguei em casa, me senti extremamente leve, extremamente completa. Estamos tão cegos pela ideia de ter mais que não nos damos tempo para perceber que no final das contas os momentos mais leves, mais marcantes, são aqueles que são simples. Agora eu gostaria que você parasse e refletisse. Você tem se deixado aprisionar pelas coisas externas? Se quer aprender um pouco mais sobre como os estoicos fazem para ter mais liberdade, tranquilidade interior e se livrarem das prisões exteriores, eu recomendo que você assista ao vídeo aqui no canal chamado Apatheia, a tranquilidade interior dos estoicos. E eu encerro esse vídeo com uma das reflexões do nosso grande amigo Epiteto. O caminho para a liberdade está em ignorar o que é exterior.